A todos, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero desejar uma boa tarde a todos da rede social, a todos do Facebook, também a todos os amigos judeus que eu tenho aí no Face. Grande abraço a todos, Shalom, Shalom Adonai. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo chamado. A cada um do povo judeu, a gente tem acompanhado a luta em Israel. Torcemos por vocês, oramos por vocês aí também. Eu tenho muito orgulho porque eu creio que eu tenho uma grande parte com vocês aí, e eu tenho certeza que nas nossas orações Deus vai abençoar. Mas bom, nessa tarde gostaria de fazer um convite a todos. Nós estaremos amanhã às 20 horas na Igreja Assembleia de Deus, Vida Nova. Estaremos com o nosso curso do IBAD, onde nós vamos dar início ao livro que fala sobre os profetas maiores. É um grande livro, vamos estar falando de grandes homens de Deus que deram as suas vidas pela chamada. E o início nós vamos iniciar com o profeta Isaías, um grande homem de Deus, um homem aí que lutou, para ministrar a palavra do Senhor, para levar a palavra para o povo judeu ao arrependimento devido às circunstâncias que estavam acontecendo ali, tanto no Reino do Norte como também no Reino do Sul. E nós vamos acompanhar o trajeto do profeta Isaías, que viveu uma boa parte da sua vida ali no palácio, junto com o seu parente, que era o rei Uzias, e depois inicia o seu chamado no capítulo 6. O grande capítulo 6 que muitos pregadores costumam a dizer no dia que morreu o rei Uzias, na morte do rei Uzias, onde praticamente Isaías entrou num momento de depressão, num momento triste, que ali ele se viu desamparado. O amparo que ele tinha era o seu parente, que era rei ali, e ele resolve então seguir só a sua vida como um escriba, como um escritor, e praticamente deixando de lado a sua vida como um profeta. Mas aí Deus mostra a sua grandeza para ele, revela para ele a sua majestade, revela a sua glória, mostrando para ele que ele não estava sozinho. Por isso que no capítulo 6 ele fala que olha para o céu, vê Deus no seu alto e sublime trono, onde ele vê seres como serafins que sobrevoavam sobre o trono. Serafins são anjos poderosos, são anjos que cuidam ali do altar, onde mantém a brasa acesa ali debaixo do altar do Senhor. E nós vimos que ele teve essa visão, onde via os serafins com 6 asas, com 2 cobriam o rosto para não olhar a santidade de Deus, com 2 cobria os pés, porque os pés também simbolizam a santidade. A gente vê lá no livro da Revelação, quando João escreve o livro de Apocalipse, no capítulo 1, que vai falando do versículo 13 a seguir, a gente vai ver que quando ele olha para os pés do Senhor, ele fala que é como um latão reluzente e cai como morto, E ali o Senhor toca nele e ele volta à vida. E o Senhor dá uma esplêndida revelação do que viria a acontecer no futuro, através do livro de Apocalipse. Então ali 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam, voavam sobre o trono do Senhor. Então ele viu que a glória do Senhor enchia toda a terra. Quando ele viu a majestade de Deus, ele pôde contemplar que ele não estava sozinho, e o que estava com ele era muito grande, aonde Deus dá uma injeção de ânimo no seu chamado. Porque nós vamos ver o livro do profeta Isaías, ele é tão interessante que ele é uma mini Bíblia, Ele contém 66 livros, dividido praticamente em 2 períodos. Do período 1º até o período 39, onde ele fala, ele exorta bastante com o povo de Israel que estava em desobediência novamente, E ali ele fala sobre as nações, não só também Israel, mas também o julgamento sobre as nações. Eu acho interessante que no capítulo 14, versículo 12 a seguir, lá do livro de Isaías, ele chega a fazer uma comparação com a queda de Lúcifer, falando do rei de Tiro, onde fala: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, tu que delimitava as nações e dizia no seu coração: e subirei acima das estrelas de Deus, e ali colocarei o meu trono
do lado da banda do norte me assentarei, e subirei o mais alto das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui ele quis mostrar o orgulho que entrou no coração, subiu para a cabeça de Lúcifer, né? A rebeldia lá no céu e a sua queda, como o rei de Tiro, que também naquele momento estava se achando demais. Então Isaías faz uma comparação da queda de Lúcifer com o rei de Tiro. E o interessante é que ele vai falando também os ais que tem na Bíblia, fala da queda de Babilônia, a queda de Assíria, e o julgamento também do próprio povo de Edom, os povos amonitas, e do próprio povo de Israel também, que viria um julgamento. Isso do capítulo 1 até o 39. É como se fosse hoje, na nossa Bíblia, que contém também 66 livros, que fosse o Velho Testamento. Aí você olha o capítulo 40 até o capítulo 66, aí já são promessas futuras, onde ele vai falar, interessante, vamos pôr aí, porque a palavra Messias é ungido, Hamashia, né? Interessante que ele fala lá no seu livro, se eu não me engano, capítulo 44 e o versículo 28 e o capítulo 45 de Isaías. Eu acho tão interessante que ele vai falar de um homem que não existia, ele fala de Ciro, e ali ele faz praticamente do versículo 24 do capítulo 44 até o versículo 28, ele fala como se fosse um poema, uma poesia sobre o rei Ciro, que ia surgir 150, 160 anos mais tarde, esse rei, que também ia ser um libertador do povo de Israel que estava cativo ali em Babilônia. Então ele faz uma profecia, e interessante que ele chama o rei da Pérsia, dos Medo-Persas, Ciro, como meu ungido, né? Deus chamando o rei Ciro de meu ungido, outras traduções falando o meu pastor, né? Então o Senhor usou o profeta Isaías, falando no seu capítulo 44, a partir do versículo 24 e 28, no seu capítulo 45, profetizando de um rei que ainda ia surgir 150, 160 anos depois. E é claro que a maior revelação que Isaías dá é sobre o verdadeiro Messias, né? Esse sim é o Messias com M maiúsculo, é ungido com U maiúsculo, né? Que esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos lá no Isaías capítulo 50, versículo 6, dependendo da tradução, onde fala que eu dou as costas para aqueles que procuram me bater, o rosto para aqueles que procuram arrancar os meus cabelos e a minha barba, e não escondo a minha face daqueles que me insultam e me gospem. Então aqui Isaías, interessante que ele está falando de Jesus Cristo, que ia surgir muito tempo depois, o verdadeiro Messias, o Filho de Deus. Por isso que Isaías é chamado como profeta messiânico, porque ele fala muito do Messias, muito de coisas que iria acontecer no futuro. Então, no capítulo 1 até o capítulo 39, ele vai exortar, ele vai falar com o povo, que o povo tem que se arrepender, as cobranças que Deus ia fazer com o povo, não só com o povo de Israel, mas com as outras nações que estavam ali, desobedecendo a Deus, até mesmo a própria Síria, onde Deus fala que a Síria seria o chicote do povo de Israel, tanto do reino do norte, porque o reino estava dividido em dois, né? O reino do norte dividido foi dado para Jeroboão antes, né? com as 10 tribos, e o reino do sul, e foi dado a Roboão, que era descendente de Davi, praticamente neto de Davi. Só que nessa época de Isaías, os reis que estavam ali, onde ele estava falando mais, era o rei Uzias, que era seu parente, que veio a falecer, um rei muito bom, um rei que, através do seu temor a Deus, Deus abençoou, prosperou o reino do sul, Jerusalém foi muito próspero, muito abençoado. O único problema que Uzias teve foi que ele entrou dentro do templo e acendeu o incensário, né? Isso não era o papel dele, isso era papel do sacerdote, né? Então, por isso que é o perigo da pessoa querer tomar o cargo do outro, querer ser o que não é, né? Cada um tem a sua função dentro do ministério. Isso a gente abrange tudo, tanto do ministério, mas também cada um tem sua função dentro de uma empresa, a sua função na casa e assim na igreja. Então cada um tem o seu trabalho, Deus coloca cada um da maneira certa. Então não era para ele acender o incensário, ali era trabalho dos levitas, trabalho dos sacerdotes, mas ele resolve acender o incensário, e é onde ele é cometido de lepra, né? E vem a falecer depois, que lá no capítulo 6
do livro de Isaías, ele vai se lamentar e entra um curto período, vamos dizer, de uma certa depressão, né? Que aí ele se entristece muito com a morte dele. Depois também a gente vê o rei Jotão, a gente vê o rei Acás e também o rei Ezequias, né? Então o interessante é que quando entra o rei Acás, Isaías acaba padecendo bastante, porque o rei Acás faz tudo o contrário do rei Uzias. O rei Acás, ele já acha o contrário, ele coloca ídolos, ele fecha a porta da sinagoga, do templo, coloca imagens dentro do templo, ele fala o absurdo, né, que ele teria que servir os deuses dos babilônicos, os deuses dos assírios, porque os deuses dos assírios estavam ajudando eles a vencer as guerras, porque eles estavam em ascensão, tanto a Síria como a Babilônia. O Egito já estava entrando num declínio, o Egito estava bem mais fraco, não conseguia mais apoio das outras nações. Já a Síria é diferente, a Síria ela já estava conseguindo um apoio com as nações vizinhas, né, que eram as nações mais pequenas, e crescendo, estava em ascensão, tanto a Síria como a Babilônia, né?